Olá! Hoje no Mundo Político, os impactos da nova legislação federal sobre barragens e as pendências de Mariana. O Senado aprovou recentemente uma política nacional de direitos da população atingida por barragens industriais, minerais e hidrelétricas, que foi a sanção presidencial após uma longa tramitação. Quais são os principais avanços que a norma traz para as comunidades afetadas? E ainda, os desafios de reparação que permanecem em Minas e no Espírito Santo, 8 anos após o rompimento da estrutura da Samarco em Mariana, que acarretou a morte de 19 pessoas e um rastro de destruição na bacia do Rio Doce. Eu converso com o coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, Jocely Andreoli. Jocely, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos em nome do Movimento dos Atingidos por Barragens. Jocely, passaram-se aí 4 anos entre a aprovação na Câmara e no Senado do PL 2788 de 2019, que institui uma política nacional de direitos para essa população atingida por barragens. Mas é uma reivindicação bem mais antiga do que esse período, que vem aí de décadas. O MAB participou sempre ativamente das discussões. Quais foram os principais entraves e razões para esse longo tempo demandado na construção da legislação? Muito bem, Marco. É muito importante dizer que, primeiro, os atingidos no Brasil estão muito felizes com essa grande façanha. É inédito a criação de uma lei nacional. Até então, os atingidos não eram reconhecidos pelo Estado brasileiro como sujeitos de direitos. E havia na história dos atingidos, desde a ditadura militar, quando conseguiu construir grandes lagos, grandes hidrelétricas, um processo constante de violação de direitos humanos dessa população. O MAB, desde sua origem, que já faz 44 anos, por exemplo, na região que eu nasci, o MAB existe lá há 44 anos. Qual depois, Itá, eu fui atingido pela hidrelétrica de Itá, em Santa Catarina, e faz 19 anos que eu estou aqui em Minas Gerais, nesse movimento social. Então, o MAB há 32 anos, a nível nacional, já luta para tentar criar direitos no Estado brasileiro. Nunca foi aceito, a legislação sempre beneficiou as empresas, tanto mineradoras, como construtoras de barragens hidrelétricas, como de grandes açudes, e não a população. Inclusive, o Estado brasileiro já reconhecia, em 2006 a 2009, nós fizemos graves denúncias em todo o Brasil, onde o próprio Estado, através do Conselho Nacional de Direito da Pessoa Humana, foi a campo e constatou um padrão de violação de direitos humanos dessa população no Brasil. E orienta a criação, inclusive, de um marco legal, o Estado assumir esse controle. E o MAB, então, vem propondo isso desde sempre, criar uma lei nacional. E essa foi a grande façanha, então, agora. 2019, 2015 com Mariana chamou a repercussão para o Brasil inteiro, e com o crime da Vale em Brumadinho, que matou 272 pessoas, teve uma comoção nacional, permitiu uma conjuntura na Câmara Federal, através da comissão externa que tinha na época, e que apresentaram um pacote de vários projetos de lei. Entre eles, o da PENAB foi aprovado na Câmara Federal e foi ao Senado. Claro que lá no Senado ficou 4 anos, tramitando lá, num período adverso da conjuntura brasileira. Teve pandemia, inclusive. Teve pandemia, teve governo esquisito nesse país, então não andou. E agora, então, no último ano, principalmente com o governo federal Lula, o MAB vai para cima do governo, faz uma série de articulações e encaminha, então, para que fosse aprovado no Senado. Tinha um problema sério, Marco, que é o seguinte, como no Senado tinha andado numa das comissões e eles apresentaram um substitutivo ao projeto, teria que voltar para a Câmara. E aí não tem mais conjuntura na Câmara Federal, nesse momento, para passar uma política como nós pensávamos. Como que foi resolvido? Então nós fizemos uma série de negociações com o governo federal, com todos os ministérios do governo federal, para entender a importância de ter uma lei que garantisse o direito das populações atingidas, e também no Senado, Então logramos alcançar esse objetivo, conseguimos fazer uma série de articulações e convencer a Comissão de Infraestrutura, na qual se encontrou o último, para aprovar um parecer legitimando então o texto original da Câmara. Dessa forma, vai direto para a sanção, se aprovado, como foi, do presidente da República. Então, esse é o próximo passo. Como que essa normatização federal, Jocely, dialoga, a seu ver, com a política estadual de segurança das barragens, que foi a resposta dada aqui na Assembleia
né, a tragédia de Brumadinho. Uhum. É muito importante dizer que nós já tínhamos conseguido uma lei estadual, né, que garante também o direito das populações atingidas por barragens e que agora ela vai ser, vamos dizer, reforçada com a lei nacional. Elas têm uma semelhança muito grande, até porque nós estávamos nas duas construções, né, do texto, tanto aqui como nacionalmente. Aqui a lei ela tem um problema que ela não foi regulamentada ainda, né, depois de tanto tempo aprovada, ela não tem um regulamento que precisa instituir os comitês, precisa regulamentar a assessoria técnica, uma série de direitos para funcionar de fato. Corre o risco da lei nacional ser regulamentada antes do que a lei estadual, inclusive uma denúncia, né? Governador Zema, cria vergonha. Os atingidos esperam há muito tempo uma ação objetiva do Estado com participação, porque instituíram um comitê para regulamentar sem a participação dos atingidos, das organizações. Então agora a lei federal ela vai potencializar a lei estadual. As duas andam muito junto, elas trazem uma noção clara de quem são os atingidos, quais são os seus direitos, que tipo de programas devem ser realizados, né, e as responsabilidades dos empreendedores e quem cria o problema. Uma questão importante, de fato, né, são os critérios para delimitar ali quem são esses atingidos, né, já que em tragédias, assim, os impactos podem ir muito além de um raio mais próximo. O que o texto da nova lei traz sobre isso, Jaci? Uhum. Isso é muito importante porque sempre quem dizia quem eram os atingidos eram as empresas ou que construíam as barragens ou que cometiam crimes, né? No caso de Mariana, até hoje a Vale é que está dizendo ou aceitando ou não quem são ou não são os atingidos, né? Então a primeira coisa que a lei traz claramente assim, ó, todas as situações de atingidos por barragens, sejam elas hidrelétrica, grandes açudes, barragem de rejeito e mineração, rompimentos, risco iminente de rompimento, todas elas são abrangidas por essa lei e traz o que é os atingidos, né? Quem são as populações atingidas. Todos aqueles que sofrerem qualquer interferência no modo de vida, prejuízos financeiros, no seu modo cultural, a questão psicológica, são considerados atingidos. Então tem uma lista de critérios muito claros agora para dizer quem são os atingidos. Segundo, que diz quais são seus direitos, que isso é fundamental, não basta descrever os atingidos e não dizer o que fazer com eles. Então também nós conseguimos botar todo o acúmulo histórico que o MAB vinha já conquistando através de acordos, que não era lei ainda. Esses direitos, o que você destacaria especialmente, assim, alguns pontos que chamam mais atenção? É assim, ó, o direito à indenização, né, a indenização individual, a reposição coletiva do modo de vida anterior, né, então a retomada das cadeias produtivas, do desenvolvimento de geração e renda, a questão da saúde, que é muito violada hoje, né, os danos psicológicos, etc., e o dano moral também, que as empresas tinham muita resistência de pagar, ressarcir os danos morais. Então isso também entrou, né, como direitos da população. Esses direitos, né, tem um direito que é mais sagrado ainda, que é o direito do atingido participar de início, meio e fim do processo. Isso hoje é totalmente negligenciado e não permitido, né? Aquele que sofre o dano não é aquele que tem o empoderamento para dizer como é que vai ser a forma de reparação. Então os atingidos vão ter direito à participação, né, desde o início da elaboração dos programas, né, para discutir qual é a melhor forma de reparação, como que vai ser isso, qual o cronograma, qual o tempo, qual o valor, tudo isso vai ter a participação direta dos atingidos através de um comitê, né, que vai ser montado, uma esfera de governança, vai ter um comitê nacional da política nacional que vai dirigir essa política e em cada local atingido vai ser criados os comitês locais. E mais que isso, com um ganho que esse comitê, né, geralmente se cria estruturas, mas é de cima para baixo. Agora não. O movimento pode indicar as pessoas, né, 1/3 das pessoas do comitê. Em relação à promoção de práticas socialmente sustentáveis, né, nos empreendimentos com barragens, o texto também ataca isso? Ataca isso prevendo uma série... a barragem, para ser instalada, precisa de um plano regional. Ela precisa se instalar para criar harmonia e não problema como ela vem criando. Então tem que prever uma série de questões, inclusive de políticas públicas, para dar conta aos municípios que vão ser atingidos por essas obras, empreendimentos. Então tudo isso está na lei, né? Uma lei que garanta de fato, ainda claro, né, podia ter avançado mais, né? Por exemplo, hoje ainda falta, tem uma lacuna
que é a segurança da população atingida por barragem. Tem uma lei de segurança que garante a segurança da estrutura, né, e prevê algumas questões, mas ainda está frágil no Brasil, e isso nós já pautamos o governo federal. Vamos apresentar propostas também de como criar um sistema de segurança para não permitir, primeiro, que haja problemas como o rompimento que foi em Mariana e Brumadinho, mas também que a população tenha mais segurança. Recentemente tivemos novos alertas em Mariana, né? Exatamente, eu tive ontem lá em Santa Rita do Urão, inclusive vendo o caos que está a comunidade, em virtude dessa nova possibilidade agora de um rompimento a partir do desmoronamento dos taludes que eles fazem, né, a seco, e também cria problema. No início desse mês, Jocely, o governo federal atendeu, né, reivindicações do MAB ao entregar também um caderno de respostas e uma carta de compromisso ao grupo. Qual foi a importância desse gesto do ponto de vista político? E eu queria, junto com isso, te perguntar se a interlocução do movimento com órgãos oficiais melhorou na atual gestão do Planalto. Sem dúvida nenhuma, o MAB teve uma responsabilidade com a democracia brasileira, e tanto no momento da eleição como no momento de transição do governo federal, o MAB apresentou uma série de propostas ao governo federal. Uma delas era o empenho do governo para aprovar essa política. Segunda delas é que o Brasil tem uma dívida muito grande com a população atingida e precisa pagar essa dívida. Então nós apresentamos também caminhos ao governo federal de como pagar essa dívida. Porque a lei, ela geralmente trata do para frente, do porvir, né? Ela traz elementos importantes para o passado, como a referência, né? E várias questões que estão pendentes podem ser corrigidas com a lei, mas esse passivo todo ela não consegue atingir. Então nós propomos, inclusive, criar um fundo nacional de recursos para criar políticas públicas, tornar esse público especial nas políticas públicas e desenvolver essas regiões. O governo federal tem atendido a pauta do MAB, saiu um documento compromisso agora com 13 pontos. Um dos pontos era a garantia PENAB, está garantindo, agora vai ter o sancionamento, provavelmente vai ter um grande ato em Brasília novamente sobre isso. E vários outros pontos, como acessar as políticas públicas. Então o governo apresenta uma série de respostas, um caderno de debate, e faz um documento político também garantindo que vai ter atendimento a essa pauta, né? Um dos pontos, inclusive, é sobre a repactuação de Mariana, né, que está lá no ponto. Vamos né, falar é muito já dela. Antes dela, da repactuação de Mariana, que é um assunto importantíssimo na nossa pauta, só para fechar essa questão do PNAB, teve um movimento em sentido contrário, né, de entidades do setor elétrico, que divulgaram ali uma carta conjunta que pedem para o presidente Lula vetar o PL. E um dos argumentos que eles usam é de que as empresas geradoras de energia são repassadoras de custos e qualquer impacto iria resvalar na tarifa dos consumidores. Qual a sua leitura sobre isso? O setor elétrico é um setor muito conservador, né? Esses dias eu desafiava eles a fazer um debate técnico com nós, que até hoje eles não tiveram coragem, né? Como eles são do mundo do capital financeiro, então a lógica deles é especulativa. E, de fato, eles são responsáveis para criar uma dívida no setor elétrico muito grande, que está sendo cobrada na conta de luz, né? Todo mês por toda a população. A PENAB, ela não encarece a conta de luz. Por quê? Porque ela torna transparente, na medida que eu vou construir uma hidrelétrica, qual é o custo verdadeiro dessa hidrelétrica. Quando não tinha a PENAB, o que acontece? Quem decide isso são as empresas. Então elas inflacionam o projeto para ter uma tarifa maior e ganham bilhões a mais num dinheiro que elas não investem. Então é uma grande farsa, é uma disputa ideológica que eles estão fazendo na sociedade para tentar vetar a política, né? Tem pontos que nós concordamos que precisam ser vetados de fato, que tem pontos que tornam mal esclarecidos. Foi feita emenda de redação, inclusive no Senado, né? Já foi ajustado, inclusive, o texto em vários pontos que criavam uma certa insegurança. Mas sua expectativa é otimista em relação à sanção, pelo menos do corpo geral da norma? Está garantido pelo governo federal que vai manter com muito cuidado a proteger o direito da população, a esclarecer claramente quem são os atingidos e criar programas adequados. Então, o setor elétrico já fez o barulho deles, agora estão disputando na mídia, porque eles já estão querendo se esquivar de ter que cumprir essa lei. E não vai ter choro, não. Nós, enquanto movimento social, ficaremos organizados, lutando, porque a gente sabe, né? Um desafio é ter a lei, outro desafio é fazer cumprir a lei, né? E eu acho que isso o MAB construiu não só por interesse dos atingidos, mas para organizar, inclusive, o sistema. As instituições de justiça tinham pouca ferramenta, o próprio judiciário tinha poucas ferramentas, e agora tem um caminho livre, claro, do como fazer para garantir
que não tenha injustiça e violação de direitos humanos em nosso país. Falando em justiça, né? Agora, tragédia de Mariana. Ações para reparação e repactuação, né, estão em curso. O rompimento da barragem completou 8 anos, no último dia 5 de novembro, né? E qual seria, Jocely, na sua visão, o saldo até aqui para as famílias das vítimas, para as diversas comunidades atingidas, para as próprias empresas controladoras da Samarco e os 2 estados atingidos? O que a gente tira assim, no conjunto desses 8 anos? Muito bem, inclusive quando completou 8 anos, agora no dia 5, nós estávamos em Brasília, num grande ato, né, de pessoas de todo o Brasil, tinham 2.500 pessoas em Brasília. Fizemos um grande ato ali na Praça da Bandeira, inclusive na antena de Brasília, né, com os atingidos, para lembrar os 8 anos. Parece que foi muito tempo, mas todos que vão visitar a Bacia do Rio Doce têm a impressão que foi ontem, esse crime que foi cometido em Mariana pela Vale, BHP Billiton, através da Samarco. O MAB tem participado desde o início nisso. No segundo dia eu estava lá presencialmente em Mariana, nós tínhamos já uma organização na bacia e desde lá nós estamos tentando apontar um caminho para uma reparação integral. Esse caminho não foi aceito até hoje, né? É um caminho que primeiro foi feito um acordo de portas fechadas, né? Esse acordo foi questionado por uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que o MAB inclusive que levou a denúncia de não ter tido a participação dos atingidos no processo, e isso foi fundamental. Se reabriu um processo de negociação que não se acabava mais. O judiciário da 12ª Vara, que tratou desse tema, tratou com uma incapacidade muito grande. Fundação Renova falhou? Fundação Renova foi uma estratégia das empresas para elas controlar a reparação, tanto que elas conseguiram, né? Gastaram um monte de dinheiro sem fazer nada na Bacia do Rio Doce. E por sua vez temos um caos estabelecido 8 anos depois na Bacia do Rio Doce, que se renova cada ano com as chuvas, porque o fato de não ter sido tirado o rejeito cada vez contamina mais, em cheias cada vez maiores, levando inclusive a contaminação em lugares mais longe. Queria explorar com você alguns aspectos específicos, né, dentro dessas repercussões. Por exemplo, sobre o novo distrito de Bento Rodrigues, né, onde ali 53 imóveis entre casas, comércios, sítios e lotes já foram entregues, mas 58 pessoas morreram, né, antes que a comunidade fosse completamente reconstruída. O que você está vendo sobre esse novo distrito, o estágio atual dele? É uma vergonha, né? 8 anos depois não existe projeto de engenharia, nem de arquitetura, nem financeiro que explique um atraso tão grande, a não ser má fé para as famílias desistirem da perspectiva de reconstruir sua comunidade. O Bento está um caos, porque 58 pessoas no meio de obras, né, no meio de um lugar ainda que não está acessível para ter uma comunidade, forçando a barra apenas para fazer propaganda, né, que está reassentando as famílias, é uma vergonha. A situação das famílias de Bento, né, sem falar de Paracatu de Baixo, que até agora não começou direito, o Gesteira nem começou as obras, então assim, é uma vergonha, né, vários moreiros já esperando a reparação e não alcançaram, né, em vida isso. Mostra o que as empresas, o MAB fez reassentamento em 1 ano. Nós construímos casa, infraestrutura, estrada, luz no sul do país. Vários reassentamentos que o movimento fez de forma de autogestão, né? Nós reivindicamos inclusive isso aqui em Minas, né, de ter essa prática. Teve algumas experiências, inclusive pertinho de Mariana, onde o povo construiu um reassentamento em Diogo de Vasconcelos, mas foram poucas famílias, né? Bento é uma vergonha, assim, o que a Vale fez até hoje, a BHP, não ter capacidade de entregar. E mais, o pessoal está sendo atingido novamente lá em Bento, né? Estão no circuito da exploração da mineração e num lugar não tão seguro, né? Já tem casas, o pessoal tem denunciado, estão começando a rachar, casas novas. Então está num terreno talvez, né, complicado. Então, vamos ver muita novela pela frente disso aí. Prazo final para repactuação do Acordo de Mariana, né? Essa que está sendo mediada na Justiça, né, no TRF6, está marcado para o dia 5 de dezembro, né, daqui 2 semanas. O governo federal sugeriu algumas mudanças no acordo que não foram detalhadas nem pela União nem pelo Ministério Público, que acompanham a negociação. O MAB, Jocely, está alijado desse processo? O MAB reivindica que os atingidos têm direito à participação, né? Como nós somos base para ter ação civil pública, que é a base da negociação,
É um erro não admitir o movimento organizado e os atingidos participarem da discussão do que vai ser o futuro das suas vidas. E quais são suas principais preocupações nesse momento com essa discussão que está na Justiça? Primeira preocupação é que não se faça um acordo de gabinete de novo sem a participação dos atingidos, porque depois eles que vão responder pelo que vem pela frente. Segundo, é que tenha de fato valores e programas adequados. Nós sugerimos, enquanto organização de atingidos, vários programas. Como tem cláusula de confidencialidade no acordo, não estão nos passando o resultado disso. Se foi atendido, se não foi atendido, em que qualidade foi atendido, não. Mas nós sugerimos vários programas, em resumo. Recuperar o Rio Doce, despoluir esse rio. Segundo lugar, retomar o desenvolvimento econômico, a vida das pessoas, tanto do ponto de vista econômico, cultural, psicológico. Terceiro, garantir saúde. Nós temos muita contaminação de metal pesado na vida das pessoas hoje, com várias doenças. Programas específicos para comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, pescadores, agricultura familiar. Ou seja, não é por falta de proposta. Qual é o problema? Nós não temos acesso à mesa de negociação. E quem representa muitas vezes a TIM não tem a experiência que o MAB acumulou nesses 40 anos de luta. Tem um então essas são as Londres preocupações. Também, né? Exatamente, essa é outra coisa. Lá é uma ação civil pública. Lá é uma ação judicial, com 700 mil pessoas, com 2.500 comércios e 46 prefeituras. Uma das maiores ações mundiais, né, pedindo direito individual. Né? Então ela é uma ação muito importante, porque ela pressionou as empresas. Agora a BHP pediu que a Vale fosse arolada no processo e conseguiu isso na justiça inglesa. Então a Vale vai ter que responder, inclusive estão brigando nesse momento as duas, né? Quem vai pagar mais a conta uma da outra. Mas criou um clima de pressão. Essa ação é fundamental, porque ela bota as empresas a... Primeiro, assim, dificilmente elas vão querer ser julgadas pela maior corte de justiça do mundo. Então elas vão tentar acordo. E isso pode potencializar as negociações aqui no Brasil de ter um acordo mais avançado. Nós temos cobrado isso das autoridades para levar em conta, inclusive, esse cenário internacional para poder alcançar a reparação integral aqui no Brasil. Você certamente, né, acompanha os posicionamentos políticos e o governador Romeu Zema chegou a afirmar recentemente que o governo federal estaria de má vontade para fechar o acordo. No entanto, o procurador responsável pelo caso, no Ministério Público Federal, afirmou que o acordo está praticamente fechado e a essa altura depende apenas aí de uma definição de valor com as mineradoras que estão ainda questionando. Governo do Estado, como é que você vê o papel dele nesse momento, tanto nessas negociações e na interlocução com os movimentos? Primeiro assim, né, nós temos uma experiência prática o que foi o Acordo de Brumadinho. E foi um desastre do ponto de vista de uma reparação integral. Porque o governador pegou dinheiro para o Estado e esse dinheiro não foi devolvido a, de fato, fazer uma reparação integral. Né? Esse é um questionamento. Segundo, o Zema então está tentando copiar esse modelo na repactuação. Só que na repactuação não está envolvido isso. Né? Aqui, em Brumadinho, tinha uma ação judicial que pedia a indenização do Estado e pedia o direito coletivo dos atingidos. Nessa debate nacional não tem isso, é uma ação civil pública que pede o direito dos atingidos de modo geral, a reparação socioambiental, etc. Então o Zema está falando mais por um interesse de fazer um jogo eleitoral, na minha avaliação, do que um debate técnico da reparação integral na Bacia do Rio Doce. Isso é muito sério, precisa ser denunciado, porque a vida dos atingidos, a vida de uma bacia hidrográfica como é o Rio Doce e o próprio litoral capixaba, não pode ser trocada por interesses políticos eleitoreiros, a questão que infelizmente central falam mais alto às vezes do que uma discussão mais séria. A questão central para vocês é mesmo essa do uso dos recursos, de onde ele vai ser utilizado, porque o que foi noticiado é que o governo federal, né, e os próprios movimentos querem que se restrinja as áreas atingidas, né, diretamente atingidas essa reparação da repactuação de Mariana, enquanto o governo estadual estaria defendendo um uso geral, né, alegando que a tragédia afetou capacidade de arrecadação, enfim. É isso, nesse momento, talvez o principal entrave? O MAB defende, de fato, que, obviamente, que o dinheiro deve ser investido onde mais causou dano, na Bacia do Rio Doce e litoral capixaba. Mas nós não somos contra que os estados também têm direito a ser indenizados e deviam buscar isso. Mas buscar, de fato, uma indenização que, de fato, seja justa e implementada em ligação ao crime, de fato aos efeitos deles, e não ao governador dizer que obra ou não, como foi feito, inclusive praticamente eu diria que pôs refém a Assembleia Legislativa quando passou como crédito suplementar os 11 bi de Brumadinho, né, e usou
as prefeituras de todo o estado para criar uma conjunção de forças, inclusive para se eleger com esse dinheiro, né? E isso não pode ser repetido, porque isso põe em risco uma reparação integral, né? E faz o governo ficar como o Zema tem feito, né? Mais política do que de fato reparação. E essa é a questão. Então o MAB defende, sim, que a maior parte dos recursos deve ser investido na bacia, mas que os estados também perderam. E os estados, quando perdem, não é o governador ou o presidente, é o povo que paga imposto no Brasil e precisa ser ressarcido. Então as mineradoras deviam pagar integralmente os danos que elas cometeram a todos. Vamos aguardar então os capítulos finais dessa repactuação. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Jocely. Nós que agradecemos. Eu conversei com Jocely Andrioli, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Falamos sobre os desafios que persistem para uma justa reparação da Samarco e de suas controladoras às comunidades e aos estados prejudicados pela tragédia de Mariana, que completou 8 anos. E também dos destaques da nova legislação federal, que engloba uma política de direitos e garantias para a população afetada por barragens industriais, minerais e hidrelétricas no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.